Estamos examinando o livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 26. Ele pertence a um grupo de capítulos conhecido como o Pequeno Apocalipse de Isaías, que trata, evidentemente, do tempo do fim. O capítulo 26, ele faz aqui algumas considerações justamente para o período em que vão acontecer os eventos mais graves da história da humanidade. E ele fala de momentos de alegria, de tristeza, de juízo, de justiça, e com certeza esses momentos virão. O exame dessas profecias nos ajuda a ter o nosso coração preparado para enfrentarmos esse tempo que vem sobre a terra. E tudo indica, pelos sinais que estamos vendo, que este tempo está se aproximando. Não se pode dizer com certeza quantos anos ainda temos pela frente, mas os sinais são bem evidentes de descontrole do comportamento dos povos, das nações. E nós vemos também que mesmo os governantes, que eram para ter um certo juízo, porque estão à frente das nações, às vezes nós percebemos que eles têm um comportamento parecido com crianças. Isso mostra uma degeneração da vida, da conduta, dos valores, e a vida então está entrando numa área de risco de morrer. Isso é o fim do mundo. Então, a introdução do capítulo 26, a palavra diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, esses 3 primeiros versículos nos mostra aqui um tempo de alegria, justamente no fim do período de sofrimentos. Naquele dia, que dia? O dia do Senhor, quando o reino chegar. Haverá um cântico na terra de Judá. Qual é a terra de Judá? É Israel. Quem é Judá? É o povo de Deus. O povo de Deus aqui é representado por Judá, que era a tribo fiel ao Senhor, né? Fiel ao Deus de Israel. Também desta tribo descende Davi, de sua casa, o próprio Salvador. Então Judá representa o povo de Deus na sua essência. Temos uma cidade forte. Que cidade ele está falando? É como se fosse uma cidade mesmo celestial que será colocada no mundo, porque o povo de Deus representa a presença de Deus na terra. Então, a cidade forte, como é que ela foi estabelecida? Através da salvação. O que é a salvação? É o fim da escuridão que habitava em nós durante toda a história da nossa existência aqui nesse mundo. E nós estamos nesse mundo desde o princípio de todas as coisas, nascendo, vivendo, as nossas experiências de toda a natureza, morrendo, passando por períodos em regiões de sofrimento, conforme atestam as Escrituras, e renascendo e vivendo de novo, acompanhando o progresso de todas as coisas. Então, vínhamos caminhando já de muito tempo na história, dominados por essa escuridão. No dizer do apóstolo Paulo, como se nós estivéssemos mortos para Deus, e sem o saber. Então Deus, no tempo devido, enviou-nos a salvação. E qual é o tempo devido? Quando a humanidade atinge um certo estágio de maturidade. E a realidade onde as almas estão vivendo permite que esses pensamentos possam ser revelados. Pensamentos de vida, de existência depois da morte física. Tudo isso
é envolto pela lei da progressividade. Em cada tempo, Deus vai acrescentando um pouco mais de conhecimento para que as almas possam sair das trevas. Possa sair das trevas pelas portas dessa salvação. Então ele diz aqui que essa cidade forte, né? Temos uma cidade forte, é fundamentada na chegada desta luz, desta salvação que foi enviada a nós. A nós, como povo de Deus, a nós judeus, a nós cristãos. É uma mesma salvação, é um mesmo Senhor, é uma mesma libertação. Então, é uma cidade forte porque é um povo forte, é um povo de vivos, não é um povo de mortos. E esse povo, ele vai comunicar esta vida a todas as nações do mundo, a todas as nações salvas. Tanto é verdade, né? Veja no versículo 2, irmãos, acompanhem. O Espírito do Senhor diz assim: abri as portas da cidade. O que quer dizer abrir as portas da cidade? Para que nela também possam entrar as nações, para que as nações também possam participar do reino, como filhos de Abraão. E Deus quer que todos os homens se salvem, e não apenas o seu povo. Então a palavra diz assim: abri as portas dessa cidade, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Então, a nação que quiser participar do reino, ela vai entrar pelo caminho da verdade do próprio Deus. É necessário que esta verdade seja anunciada a todas as nações. Isso acontecerá antes do fim do mundo, segundo as Escrituras Sagradas. As Escrituras deixam bem claro que antes do golpe de misericórdia, que o Evangelho será anunciado. E o Evangelho não é anunciação de uma religião, de um tipo de vida. O Evangelho aqui é a chegada do reino da luz, do reino da salvação, que é o começo da vida. A salvação é o começo da vida, não é o fim. Algumas pessoas pensam que nós precisamos ser salvos porque temos que morar com Deus depois da nossa existência aqui na vida carnal. Isso não é segundo as Escrituras Sagradas, esse ensinamento. A salvação é o começo da vivência da alma com o seu Deus, com o seu Criador. Então, por isso, para que as nações possam fazer parte também desta grande cidade e as portas dessa cidade possam ser abertas para as nações, elas precisam andar no caminho da verdade. E ele desce aqui no versículo 3 também a orientação pessoal. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Então, nós precisamos estar sempre pensando no Senhor. A palavra diz assim, para que tudo o que formos fazer, nós fazermos como se fosse ao Senhor, não é? Então isso é maravilhoso, porque sempre estamos com Ele em mente. Se nós tivermos esse cuidado, a gente vai reduzir bastante a possibilidade de fazer bobagens, porque o Senhor está sempre por perto. Eu vou fazer algo que está fora do contexto da minha vida, isso pode acontecer em algumas situações. O que o Senhor diria disso? Não é mesmo? Isso é com todos nós. Às vezes, há uma oportunidade de você cometer uma transgressão em vários campos da vida. E você se pergunta, eu posso até esconder das pessoas, mas não posso esconder do meu Deus. O que diria o Senhor para mim dessas coisas que eu estou fazendo? Não é? São coisas simples que faz com que a nossa mente esteja sempre firme no Senhor. Por quê? Porque nós confiamos nele, na sua justiça, na sua existência, nas suas providências. Nós confiamos plenamente nesse Senhor como aquele que governa todas as coisas. Os fatos, o tempo, o seu ir, o seu vir, o seu deitar, o seu levantar, a sua saúde. Veja bem, você fica doente sem querer, não é? Você não quer ficar doente, então não depende de você. A doença surge no seu organismo, não é mesmo? Pode ser provocada, às vezes, por um agente externo? Pode, mas há doenças também de natureza interna, que surgem sem que as pessoas saibam a razão. Tanto que a medicina não consegue curar determinados males, porque ainda não conhece a origem. A origem das enfermidades não depende de você, não depende de nada. Há algo que
faz com que comece aquela enfermidade no organismo. Então há um poder maior que domina a nossa vida. Esse poder é o que nos faz deitar, dormir e levantar. Uma outra coisa, você é acordado. Você não acorda porque você quer acordar. Você, estou dormindo, peraí, eu vou acordar, já está na hora. Aí você acorda. Não, você acorda porque Deus te traz do mundo do sono para o mundo da pessoa acordada, né? Na verdade, você sai da morte para a vida. Quem dormiu é como se morresse. Depois Deus te traz novamente a vida. Então, há um poder maior. E aí a gente precisa deixar de lado, irmãos, um pouco a ideia do Deus da religião, porque parece que o Deus da religião só trabalha lá dentro da igreja, né? Aí nós vamos lá choramingar para os pastores e dizer, eu quero isso, preciso daquilo. E os pastores dizem, sim, vou ajudar, vou providenciar, tá? Vamos fazer uma campanha e coisas assim. Aí reúne todo mundo, canta para Deus e chama por Ele, e há manifestações, e falam em línguas, e fazem profecias. Dá a impressão que nós estamos falando de um Deus que só está dentro da igreja. Na verdade, Deus está em todos os lugares. E é desse Deus que nós estamos falando. Nós não estamos nos referindo a Deus da igreja, para que você não vá lá encontrá-lo. É claro que quando nós estamos reunidos, não precisa ser igreja, em nome do Senhor, Ele está sempre presente. Essa é a verdadeira igreja. Mas nós acharmos que não podemos falar com Ele fora da igreja, isso é um equívoco. Nós devemos falar com este Deus, confiar plenamente no seu poder, nas suas providências e saber que Ele está agindo e cuidando de nós em todas as coisas. Isso são promessas. Como está aqui a palavra, Ele nos conservará em paz, se a nossa mente estiver em comunhão com a mente dEle. Ele estará firme do nosso lado, nos ajudando em tudo. Podemos confiar e devemos ter essa confiança plena, porque os dias futuros vão exigir isso de nós. Vamos passar por bastante provas, ainda com a chegada desse tempo difícil, que virá antes do tempo de paz. Vamos seguir com a leitura, aí no versículo 4, os irmãos acompanhem com a sua escritura. Confiai, pois, no Senhor perpetuamente, para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, que é a grande Babilônia, a cidade dos homens. Vê que ele está falando de duas cidades, né? Uma cidade forte, que é a cidade de Deus, quase sempre simbolizada por Jerusalém, né? E fala aqui dessa cidade dos homens, que ele vai humilhar essa cidade. Aí olha bem como ele interpreta no versículo 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Então, esse trechinho aqui é interessante, que ele começa a falar do juízo. E primeiro, ele reforça a ideia da confiança, dizendo, confiai no Senhor. E confiai no Senhor sempre, que perpetuamente. Eu acho que é difícil a pessoa encontrar mesmo o Senhor, deixar de confiar nele. Quem encontrou o Senhor, passa a confiar nele para sempre. Então não se trata de uma coisa de homens. Eu confiava até ontem. Como não deu certo, então eu não acredito mais no Senhor. Isso é coisa de crianças. É um pensamento infantil, das almas muito imaturas ainda. A confiança verdadeira se estabelece de uma forma perpétua, para sempre. O Senhor é uma rocha eterna. A rocha naquele tempo era algo bastante considerado inquebrantável pelo homem. Mas as rochas, elas podiam ser quebradas de alguma forma, pelas forças da natureza, por coisas assim. Então ele não fala que é só uma rocha, né? Ele fala que é uma rocha que não quebra, o Senhor. Quer dizer, as suas promessas, o seu grande projeto para a nossa existência, tudo que ele falou que vai acontecer, porque ele é o eterno. Ele é a rocha que não quebra. O que ele diz o que ele mandar, vai fazer. Se determinar, assim se passará, porque ele é o Senhor. Nós temos que sempre lembrar disso. Eu vou passar por um perigo,
o Senhor estará comigo. A doença bateu na minha porta, o perigo está me rondando, alguém quer me fazer mal, seremos perseguidos, alguém levantará calúnias contra nós, inventará mentiras a nosso respeito. O Senhor é comigo, o Senhor cuidará de mim. Ele é a rocha eterna, Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ainda que sejamos humilhados, que sejamos presos, que sejamos perseguidos, estejamos tranquilos. O Senhor é a rocha eterna. O que Ele disse é. Então, estejamos firmes, porque muitas coisas ainda virão. A palavra segue dizendo que Ele abate, né? Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, e vai humilhando Babilônia, vai pisando a Babilônia, como se submetesse esse mundo de glórias que hoje está aí no mundo, todo mundo atrás dessas coisas que essa humanidade produz e vende, como os prazeres da vida. E ele diz que esse mundo será humilhado e pisado por aqueles que foram injustiçados, os pobres, os miseráveis, aqueles que morreram nas filas de hospitais. Isso aqui no nosso país é muito comum, por causa de injustiças provocadas por homens que deveriam cuidar do rebanho. Porque, irmãos, olhando por um ponto de vista um pouco diferente da religião, os nossos governantes, eles são como pastores do rebanho. E a população, as ovelhas. E os pastores são responsabilizados por Deus. Essas coisas não são separadas. Deus está vendo tudo o que eles estão fazendo. E com certeza eles serão cobrados como pastores que não cuidaram do rebanho e se deram ao espírito de mentira que está nesse mundo de glória, de vaidade, de soberba. Por isso a palavra diz, ela diz que os que foram humilhados vão pisar nessa cidade de glórias que Ele vai humilhar e colocá-la até o chão. Mas o caminho do justo, verso 7, nos ajuda a entender, é um caminho plano, um caminho de retidão. Temos que buscar essa justiça. E como é que é o justo? A pessoa pensa às vezes que a justiça ela é estabelecida por atos que nós fazemos exteriormente e até pensa que todos nós poderíamos fazer atos de justiça. Poderíamos fazer obras, por exemplo, do bem, darmos comidas aos pobres, roupas aos que estão nus, visitar os enfermos. E mesmo assim nós estarmos dominados pela injustiça. Porque a justiça ela é dentro de nós que acontece. E aprendemos com o apóstolo Paulo que a justificação verdadeira se faz pela fé. Por esta confiança que Deus disse aqui na introdução. Se você precisa confiar em mim. Se nós temos essa fé e ela é verdadeira, com certeza nós já somos justos. Porque cremos, não é porque fizemos. Porque cremos. Porque o que está fora de nós não justifica o que está dentro de nós. Nós precisamos crer no Senhor para que a ordem do Senhor, para que as virtudes do Senhor possam ser instaladas no nosso coração, na nossa mente. Então passamos a viver o bem que pertence a Deus. Se isso for verdadeiro, a nossa vida se desdobrará em cuidados com todos aqueles que estão à nossa volta e com todos aqueles que estiverem precisando. Seja comida, seja roupa, seja atenção, seja carinho, seja amor, seja o que for. Se a nossa fé for verdadeira. Se ela não for, a nossa vida vai continuar envolvida no egoísmo. E a gente está dentro da igreja e ao mesmo tempo não está fazendo coisa nenhuma pela nossa verdadeira justificação. O que vai acontecer é que depois da morte, o Senhor está nos esperando. E aí, com certeza, nós passaremos um período de sofrimento até entender que nós fomos responsáveis por uma escolha mal feita. Tá bem? Então não se deixe iludir. As tuas obras e os teus atos, eles não justificam o que tem dentro de você. Eles podem até mostrar como você é por dentro, mas nada que você faça de bom fora de você vai justificar o que você tem por dentro. A salvação é um processo interior que acontece entre a alma e Deus, porque ela creu em Deus ou nos seus enviados. Verso de número 8, os irmãos, vê aí as promessas de Deus, né? Também no caminho dos teus juízos, as coisas que vão acontecer, nós te esperamos no teu nome,
na tua memória. O que é na tua memória? Todas as coisas que foram faladas desde lá atrás, a respeito do reino, da nossa salvação, da chegada de um tempo novo para esta humanidade. São as memórias de Deus. Então nós esperamos nessas lembranças. O desejo da nossa alma é que tudo aquilo que foi dito ao longo da história possa acontecer. Isso é algo novo. Por que novo? Porque a concepção tradicional, ela fala que vai vir mesmo o fim do mundo, mas que vai destruir o mundo. Os homens não viverão mais aqui. Mas essa concepção é equivocada, ela não existe nas Escrituras. Que a terra será um mundo novo, sim, mas obra das nossas mãos, do povo escolhido, dos escolhidos que vão herdar a terra. Pelo menos está escrito em várias passagens. Argumentar que o mundo vai ser destruído, inventar uma teoria qualquer aí, que assim, os teólogos inventam as coisas mais loucas, né? Que vai ter 1000 anos de paz, que aí diz que o Senhor vai vir no mundo, vai prender o diabo, aí vai ter 1000 anos de paz, o povo vai viver tudo bem, aí o Senhor vai soltar o Satanás de novo, aí o Satanás vai fazer uma grande confusão, vai destruir a terra, aí os crentes vão sair voando para o céu, vai viver na cidade celestial. Olha, o mundo de fantasias é uma coisa impressionante, não tem limites, o mundo de fantasia da teologia tradicional. Eu preciso sair dessa concepção. É algo diferente. As Escrituras, elas revelam uma história que tem começo, meio e fim. E o fim é a chegada do reino. Depois do Apocalipse, não tem mais Escritura. É a chegada do reino. O que os profetas dizem a esse respeito? O mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Você não precisa nem perguntar à criança, não precisa nem ensinar. Porque quando ela começar a aprender a falar, já vai falar o nome do Senhor. Porque as almas que vão nascer no mundo novo já são almas salvas. Elas não são almas que estão na escuridão. Elas não vão precisar ser salvas. Por isso a profecia diz que nós vamos ter filhos não mais para aborrecimento. As famílias vão se alegrar de ter filhos, porque todos eles serão obedientes, serão filhos afáveis. Vai ser uma coisa maravilhosa, diferente de hoje, que a gente recebe às vezes um filho para aborrecimento. E às vezes a gente tem que enfrentá-lo, orientá-lo, castigá-lo de alguma forma para corrigir a sua conduta. E nesse sentido a relação nunca é muito harmônica. Há muitos conflitos. E nos dias de hoje isso acontece com muito mais intensidade. Precisamos saber que é assim mesmo. Mesmo que a gente tenha dificuldade com filhos, nós podemos pedir que Deus nos ajude com ele. E aí eu digo que é um poder maior. Não se trata apenas de uma orientação. Eu preciso pedir a Deus que interceda por aquela criança que eu tenho que me dá dor de cabeça, porque é desobediente, porque não quer saber de Deus, não se interessa por nada. Eu peço que Deus interceda por ela. E como eu sou o pai da criança, né, nós somos os pais da criança, nós temos um poder de intercessão muito maior para ajudar a criança. Às vezes, nós entregamos esse papel para os psicólogos, para os professores, para as pessoas que cuidam das crianças nas creches, nas escolinhas. Isso não é um papel deles. O papel de orientar os filhos, de corrigir a conduta, é um papel dos pais. Isso não pode ser deixado de lado, porque Deus cobrará depois a responsabilidade. Mas no mundo novo, o cenário será diferente. O mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Essas são as memórias de Deus, as promessas que foram escritas desde a antiguidade. E nós cremos. Vamos avançar um pouquinho mais aqui com a leitura. Com a minha alma te desejei, de noite com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso os ímpios a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. A gente vê que a palavra aqui ela vai entremeando instruções para nós que somos o povo de Deus, e vai também falando de juízo. Vai desenvolvendo o pensamento, mostrando que os juízos de Deus serão estabelecidos na terra. E aí ele fala a respeito dos ímpios. O que ele quer nos dizer aqui em relação aos pecadores
é que nós vivemos num tempo em que aqueles que já estão mergulhados no pecado, mesmo que Deus mostre algum favor a eles, eles não reconhecem. Isso é muito comum mesmo, né? Às vezes a pessoa procura a comunidade e de alguma forma ela é ajudada, a vida dela é modificada e ela não reconhece aquilo. Passado um certo tempo ela volta a viver a vida dela e esquece de Deus. Porque são almas ainda muito novas. Elas não têm muita experiência dentro da criação. E por isso elas não conseguem reconhecer o poder grandioso de Deus. Serão condenadas, serão separadas, mas um dia elas recomeçarão a sua história para que todos possam ser salvos. Essa é a vontade desse Deus maravilhoso que nós anunciamos, né, irmãos? Temos que anunciar esse Deus a todos. O verso 9 aqui, ele fala de um hábito que havia nos tempos antigos. Algumas pessoas fazem isso ainda em nossos dias, e pode ser por causa dessa instrução aqui, que é acordar de madrugada para orar, né? Os entendidos aí da ciência do espírito, eles dizem que nessa hora o peso da humanidade está, como o povo está dormindo, né, as maldades não estão no ar. Ele não deixa de ter uma certa razão, porque os pensamentos das pessoas irradiam como uma energia, né? A atividade mental é uma energia que a gente não percebe com instrumentos, mas ela é real. É como se fosse um magnetismo muito delicado. E ele pode ser de diversas qualidades. Pode ser uma energia positiva, boa, agradável, e pode ser uma energia nociva, também emitida por uma mente doentia. Então, nesse horário, como o povo está dormindo, a atividade mental é mais baixa. E aí nós temos mais liberdade para o nosso pensamento entrar em comunhão com a mente divina. Quando o povo está acordado, o ambiente fica bastante carregado, né? Dizendo assim uma linguagem bem simples, sem entrarmos em detalhes. Mas isso é uma realidade. Então, as pessoas percebiam que na madrugada as orações pareciam ter mais efeito, né? Então, isso é uma coisa antiga. Eu acho que quando a gente perder o sono de noite, em vez de ficar ruminando na cama, levanta e vai orar. Não é, irmãos? Às vezes nós acordamos 3, 4 horas da manhã, nossa, acordei, não pego no sono. Deixa eu pensar umas bobagens aqui para ver se o tempo consome. Por favor, não pense bobagem. Pega a sua escritura, levanta, vai estudar um pouquinho, lê um texto, vai conversar com o teu Senhor, vai clamar ao Senhor, fica ali uns 30, 40 minutos com o Senhor, depois vai dormir. Você vai ver que sono agradável que é. É bom demais. Entende, irmãos? Nós vamos aproveitar a noite. Podemos acordar às vezes sob um pesadelo, né? Os espíritos malignos, o diabo, enfim. Ele gosta às vezes de trazer uns sonhos para a gente perturbadores, né? Para nos fazer preocupar, ficar com medo das coisas que estão à nossa volta. Então, quando ele vier te atormentar, se acordar assustado, não tenha medo dele não, levanta, pega a escritura, senta lá no teu quarto, na tua sala. Bom, já que o Senhor me acordou, agora nós vamos falar da palavra de Deus. Pega um salmo lá, lê em voz alta para ele, vamos ler o salmo. Aí, lê o salmo, lê um texto do Senhor, a anunciação do reino, e aí faz umas orações, clama ao Senhor. Ele não vai ficar lá de jeito nenhum. Ele vai vir que toda vez que ele vier te atormentar, você palavra nele, fala do reino para ele. Não tenha medo do mal. Ele não pode fazer nada com você se Deus não permitir. Bem? Então a madrugada é uma hora boa para a gente fazer as nossas orações. Bem? Com a minha alma te desejei de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem. Se ele não estivesse no meio de nós já teríamos destruído tudo. Na verdade, a nossa bondade, a nossa justiça, tudo vem de Deus. O homem não sabe, está em todo lugar. Não é só dentro da igreja. Essas coisas precisam ser despoluídas da nossa mente. Está em todo lugar. Se temos um homem bom, seja ele político, filósofo, pensador, professor, ensina a bondade é de Deus. Porque nós vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Nós não tem como estarmos em outro lugar. Se há alguma coisa boa, pertence a Deus. Se há alguma coisa que está errada, pertence aos nossos atos, nossas escolhas. Mas tudo é a experiência da alma com Deus. Tá bem? Não nada de pensar que esse Deus não está em outros lugares. Ele está em todos os lugares. Ele preenche toda a criação. Está em todos os lugares. Versículo 12. Senhor, tu nos darás a paz.
porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Olha a profundidade disso. Tu nos dará paz, porque tu és aquele que fizeste em nós todas as nossas obras. Eu costumo dizer que Deus vive em nós. Ele que vive, faz as obras. Com certeza. Só que existe um outro espírito no mundo que é produto da ignorância do homem. E às vezes é esse espírito que vive na pessoa. Talvez nós começamos a entender melhor agora, irmãos, a questão da dualidade das coisas, né? O apóstolo Paulo dizia assim: você serve a Deus ou ao pecado? Ah, mas eu nem acredito em nada. Negócio de Deus, de religião, não sei, não acredito nisso não. Tá. Está servindo o pecado. Quer dizer o quê? Sua alma está dominada pelo espírito que tem no mundo de engano. Então, ou você serve a Deus, ou você serve o mal, que é o mal que está na terra. O que nós aprendemos com as Escrituras é que quando você está com Deus, as coisas dão certo. Embora o mal atrapalhe aqui ou ali. Mas quando você está com o mal, dá tudo errado. O mal só pode trazer para você a morte, a condenação dos infernos, a doença, a tragédia, a desgraça. Que é isso para você? São escolhas que nós precisamos fazer. Ele faz em nós. Se não é ele que faz em nós, é o diabo que faz em nós. É assim que funciona o mecanismo da existência do ser. O ser não funciona sozinho. Ele funciona por espírito. E é espírito, é a energia que está no ambiente onde ele vive. Ele se alimenta daquilo. Então nós nos alimentamos ou do bem ou do mal que está à nossa volta. Aí eu posso me alimentar dos dois? Acontece frequentemente. Paulo chamava isso uma guerra dentro de mim, Paulo dizia. O que é isso, mano? O combate. O combate é o bem e o mal que está fluindo dentro de nós. Mas o bom é que o bem, ele ajuda a nos livrarmos do mal. Ah, mas isso é assim, instantâneo? Não é. É uma coisa que demora um certo tempo para a alma se livrar do mal. Que ele fica tentando arrastar a alma para o buraco. Pior, o mal às vezes envolve uma pessoa e dá maus conselhos para você. Não vai lá não, isso é um povo maluco, tal. Estão com o diabo, é o diabo que está falando com ele. Estão com o diabo, o sujeito acredita. Porque lá é o lugar onde ele pode aprender, ele pode se libertar definitivamente, conhecer as verdades eternas. E aquela energia, ela é viva, é espírito isso. Espírito. Quando vier o mundo novo, o que o Senhor vai fazer? Vai pegar o espírito do mal, que você pode traduzir por todo tipo de energias, que provoca a morte, que provoca doenças, que provoca uma série de coisas. Tragédias, guerras, transtornos, desentendimento. Ele vai pegar essa energia e vai queimar essa energia, desfazê-la. Então ele diz: eu vou dar a vocês um novo espírito. No mundo novo eu vou dar um novo espírito. Eu vou dar o meu espírito para vocês. Então, a pessoa fala: mas estranho. Então minha alma vai embora, ele vai me dar um espírito novo? Não, ele não está falando isso. É o espírito aonde você vive, o ambiente aonde você existe. Então você só vai ter o bem para se alimentar dele. Não vai ter mais o mal, porque ele vai tirar isso da terra. E vai tirar as almas que produzem o mal, que são almas ainda muito novas, que não sabem ainda quem é Deus, ainda não tem esse entendimento. E aí o mal não estará mais entre nós. E a nossa alma só vai se alimentar de coisas boas. E viveremos em paz. E poderemos desfrutar da vida plenamente na sua condição em que o reino foi estabelecido. E aí, progressivamente, cada vez mais, para níveis de felicidade que vai chegar a todos os indivíduos e a toda a humanidade. Isso parece uma coisa lógica e inteligente. É claro, estamos falando de um Deus inteligente. Está bem? Então, esse Senhor nos dará paz, porque Ele que opera tudo em nós. Em nós. Ele que promove todas as coisas. O Senhor, Deus nosso, ó Senhor Deus nosso, ele faz aqui um clamor, né? Já outros senhores têm tido domínio sobre nós. Porém, por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, né, os falsos senhores, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Fala aqui do juízo. Dessas almas que não ainda compreendem o Senhor e que eram senhores do mundo. E aí aplica-se aos senhores do mundo mesmo. A esses que hoje são donos do mundo e que não têm nada a ver com Deus. Aplica-se também a todos aqueles que dominaram o povo de Deus ao longo da história.
que eram senhores estranhos ao nosso Deus, mas que de alguma forma conduziu o nosso povo no caminho, porque também Deus está cuidando de tudo ali. Mas ele diz que essa geração de almas não vão voltar a nascer na terra. Ele haverá de levar essas almas para outras regiões da criação. Lá elas começarão a sua história. Ou posteriormente, depois que a nossa civilização estiver bem avançada, eles poderão retomar a sua existência entre nós, depois de passar por um período de sofrimento, conforme parece indicar as Escrituras. E essa questão é bastante delicada, porque é a questão dos condenados é uma das questões graves do processo de transformação da Terra, que há várias hipóteses para nós entendermos. Eu acredito que mesmo que a gente não saiba com clareza, podemos concluir que todas as almas serão salvas e todos um dia encontrarão a sua eternidade, porque todos são filhos do Altíssimo. Então isso já nos basta. E com certeza, na medida que as gerações novas darem desenvolvimento ao conhecimento da ciência divina, Deus haverá de ir esclarecendo cada vez mais essas questões que são mais obscuras, mais complexas, relacionadas com a transformação e a população que está sendo implantada na Terra para que ela seja uma grande civilização. Tá bem? Então, esses senhores que ele fala aqui são os senhores do mundo, que têm domínio sobre nós nos nossos dias, são os donos do sistema, que não tem nada a ver com Deus. E aqueles estranhos senhores do passado, conforme narra a história. Seguindo com a nossa leitura, tu, Senhor, no versículo 15, aumentaste a esta nação, tu aumentaste a esta nação, fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram. Essa nação que ele está falando, no versículo 15, é o povo de Deus, é o Judá, que ele fala lá na introdução do capítulo. Vindo, ó Senhor, na angústia, ele começa a falar agora do povo de Deus, de como foi que a cidade chegou à salvação. Ele começa a dizer aqui agora do sofrimento que eles passaram na antiguidade, de como eles andaram em caminhos contrários àquilo que Deus ensinou. Tu, Senhor, aumentaste essa nação que é o teu povo, aumentaste a ela, fizeste-te glorioso para o teu povo, alargaste todos os confins da terra, preparando a terra para que o povo pudesse nela reinar. Estamos falando aqui do reino. Na angústia, te buscaram, ele diz. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração em secreto. Te buscaram. Quer dizer, o povo de Deus recebeu a correção. Não estou falando de fatos onde o povo foi desobediente, mas do resultado dessa história do nosso povo, que vem sendo trabalhado e elaborado ao longo de todos esses séculos. E essa história está na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a história do povo de Deus. Não é outra história. Não é a história da humanidade. Embora fale da origem da humanidade e de como Deus criou o mundo, mas a história que nós vemos nas Escrituras Sagradas, ela se atém exclusivamente ao povo de Deus. Se você ler a história aqui, você vai ver as situações de desobediência e de obediência do povo. O profeta faz aqui uma lembrança dos tempos em que o povo achou que era alguma coisa e não era nada. Então ele vai desenvolvendo o pensamento. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre ele a tua correção, o castigo, derramaram a sua oração secreta. Aí ele fala, como a mulher grávida, quando está próximo da hora do parto, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós também diante de ti, ó Senhor. Quando o Senhor os surpreendeu com castigo, eles então conscientizaram pelas suas dores das consequências deles ter desobedecido o Senhor. Então, é um reconhecimento. Ele fala assim, bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz a nada, ao vento. Quando nós andamos pelos nossos próprios pensamentos, as nossas obras não eram nada. Ele está fazendo aqui um reconhecimento, porque sem a tua presença, tudo que nós fazemos é nada. E isso se aplica não só ao nosso povo, mas a toda a alma que vive na terra e que está tendo hoje a oportunidade de conhecer o nosso Deus. As coisas que nós fazemos por nós mesmos, elas não permanecem, porque elas não têm a presença de Deus. Como Deus é a eternidade, uma obra para que ela permaneça, ela precisa estar sob a consideração da presença de Deus. Qualquer coisa que você vai fazer, vou me casar, não vou me importar com Deus, vou me casar, porque o casamento hoje é
um contrato, não sei o que, tal, mas tudo bem, vai dar tudo errado. Ah, mas tem lá, não sei, uma família que é assim, maravilhosa e tal. Mas quantos anos tem mesmo a família lá que está? Ah, não, faz uns 10 anos, está tudo certo e tal. 10 anos não é nada. Vai chegar uma hora, como a mulher que de uma hora para outra começa a sentir a dor de parto, você tem que correr com ela para o hospital para poder lá ter o bebê, não é? Vai chegar a hora que aquela família que parece que está tudo certo, vai chegar as dores do parto. E aí o Senhor vai mostrar que o que eles estão parindo é vento, é nada. Entendeu? Porque ele não estava com eles. Então, essa colocação do profeta pretende lembrar a nós, o povo, que nós em momento algum podemos desconsiderar o Senhor em tudo que nós formos fazer. E quem quiser sobreviver esse tempo difícil e não ser enganado pelo maligno, anda nos caminhos do Senhor. Tudo que fizer, pergunta o Senhor. Pergunta. Não deixa os teus pensamentos ser o seu Deus. Pergunta ao Senhor. Procura a Escritura. A Escritura tem exemplo para tudo, toda a história. Essas doidices que nós fazemos, maluquices e decisões loucas que tomamos, tem conselho para tudo nas Escrituras Sagradas. Para nós que somos o povo de Deus. Isso aqui não é instrução para estranho, para ímpio. Isso é instrução para o povo de Deus. Para aqueles que creem no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bem concebemos nós, pois, versículo 18, e tivemos dores de parto, porém demos luz ao vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os seus moradores. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqui ele fala do quê? Ele fala aqui de uma ressurreição. O que ele está dizendo? Os teus mortos. Quem são os teus mortos? Aqueles que morreram em ti. Eles se levantarão. Essas concepções deram origem à teoria de que um dia os mortos vão sair do túmulo. Mas nós precisamos entender que essa teologia da existência de uma vida além da morte, ela foi se desenvolvendo com o tempo. Ela começou a aparecer na história antiga a partir do profeta Samuel. Se nós pegarmos a Torá, por exemplo, nós vemos muitos poucos vestígios sobre a ideia de que existe uma vida além das regiões visíveis. Então, na época dos profetas, e nós estamos falando aqui por volta de 700 anos antes de Cristo, né? Isaías 720 anos antes de Cristo, nessa época tudo era muito atrasado ainda. Era um mundo muito selvagem. Seria muito estranho que Deus falasse com clareza sobre como é que os mortos iam se levantar. Hoje nós sabemos que eles nascem de novo, que isso é uma lei natural. Mas em algumas passagens dos profetas nós encontramos essa ideia de que os mortos vão ressurgir da sepultura. Amém, já é alguma coisa. Pelo menos a pessoa crê que os mortos vão viver, já está de bom tamanho. Aceitar que as almas renascem depois em outros corpos é mais simples. Uma vez que ela já aceita que a alma pode entrar no corpo que ela tinha. Já está para um bom começo. Né? Então, nós não devemos ver nessas palavras a ressurreição da carne, como pretendem os teólogos tradicionais, mas ver algo representativo de que a alma ela vai sair da morte para a vida. Precisamos ainda considerar nessa passagem que ele está falando do fim do mundo. E nós sabemos que existe algo que na profecia se chama a ressurreição do último dia, que implica nós nos livrarmos para sempre da morte. Então já houve um juízo na Babilônia, na época antiga, quando houve o início do milênio, a chamada primeira ressurreição. E primeira morte, quando houve a primeira separação. Então o reino milenário é um reino espiritual. E agora vai haver o segundo juízo, que é o juízo final para o mundo. É a segunda morte ou a segunda ressurreição. Também a palavra aqui, ao se referir aos eventos do fim do mundo, pode estar falando dessa ressurreição final, quando nós nos livraremos da morte e dos infernos para sempre. Essa é a ressurreição dos últimos dias. Então isso não significa que as pessoas vão ficar dormindo, esperando o juízo. A alma continua a sua existência.
Porque se você viver, meu irmão, vamos pensar assim. Eu vivi uma vida como Pedro. Muito bem. Uma outra vida como Manuel. Muito bem. Outra vida como João. Cada vida foi um personagem. Quem será julgado no dia do juízo? A alma que viveu todos esses personagens. Todas as experiências que a alma viveu estão anotadas na contabilidade divina. Ou seja, anotadas na sua mente, na sua consciência, da qual ele não pode fugir. Não é? Então, esta alma, todas as vezes que ela viveu, ela vai ajustando a sua experiência, corrigindo erros, consertando uma coisa aqui, outra ali. Ao chegarmos lá no juízo, no dia de fechar a conta com o nosso Deus, ele vai então nos dar a liberdade definitiva ou nos condenar, se for o caso. Então, entendemos de uma forma muito clara como funciona os mecanismos da vida, como a alma nasce continuamente seguindo o movimento do próprio universo. Eu acredito que essa é a melhor forma de nós explicarmos as incoerências que existem no pensamento teológico tradicional. Penso até que é uma burrice a gente deixar uma tese onde você entende para seguir uma que você não entende coisa nenhuma. E aí você pergunta o que é, e diz, isso é mistério. Você não pode saber. Não é tempo mais disso, irmãos. Isso foi um período de infância da humanidade. Esse período precisa ser vencido. Temos que avançar para um conhecimento mais claro das coisas. E o renascimento contínuo da alma explica perfeitamente todas as coisas. E dá um sentido lógico, de Gênesis ao Apocalipse. Sem isso, tudo está jogado. As pessoas podem ler, interpretar, como quiserem. Fazer as suas teses, fundar as suas igrejas, as suas seitas. Com qualquer tipo de crença, porque tem coisa para todo mundo aqui, né? Na história antiga tem sacrifício, tem de tudo. Se amanhã alguém resolver abrir um templo e começar a sacrificar animais, e se fundamentar nas escrituras, se a leitura for absoluta dos textos, sem considerar o contexto e a história, certamente ele vai se apoiar. A escritura fala para fazer sacrifício, e vai sair fazendo sacrifício por aí. Se nós não entendermos a lógica inteligente da criação, e esse é o caminho. A eternidade da alma e o seu nascimento contínuo por vidas que se sucedem. Tá bem? Vai, pois, povo meu, versículo 20, né, fechando o capítulo, 20 e 21, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que a ira de Deus passe. Voltou a falar do juízo. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, o capítulo fecha falando do juízo. Então, quem são os mortos que estão encobertos? Aquelas pessoas que parecem vivas. A terra está cheia de mortos andando pela rua. Não se fala aqui da morte física. Estão vivos fisicamente, organicamente, biologicamente, mas estão mortos para Deus, cuja vida está destituída da presença de Deus. E esses mortos estão escondidos atrás dos personagens, atrás das figuras sociais. Mas no tempo do juízo, eles serão mostrados para todas as pessoas. Quem pertence ao Senhor, as almas que são verdadeiramente do bem. E mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, isso não tem nada a ver com religião, irmãos. Quando nós falamos homens bons, nós não estamos falando de homens religiosos. São valores que Deus avalia dentro da intimidade da alma. Nesse tempo nós saberemos bem quem está do lado de Deus, do bem, e quem está do lado do mal. Quem é joio, quem é trigo. Que nós sejamos abençoados e guardados nesse tempo de transformação que vem sobre a terra, que vai exigir muita coragem, perseverança e confiança de todos nós. Amém.